Êxodo. A obra de Deus. Parte 19. No vídeo anterior vimos como o clamor e a intervenção divina marcaram a narrativa das pragas. Moisés clamou ao Senhor e Deus respondeu com precisão, assim como já havia respondido quando Israel gemia no Egito. Cada praga foi orquestrada de forma soberana, surgimento, intensidade e fim no tempo certo, enquanto o faraó seguia endurecido, prometendo liberdade apenas nos momentos de aflição e voltando atrás assim que o alívio chegava. Faraó tentou permitir apenas uma submissão parcial, oferecendo que o povo sacrificasse dentro da própria terra. Porém, Moisés deixou claro que isso seria impossível, pois os sacrifícios israelitas eram abominação para os egípcios. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Assim emergiu o tema, o pedido do caminho de 3 dias, símbolo profundo de separação, morte e ressurreição. Vamos ao conteúdo. A primeira objeção, o repúdio ao caminho de 3 dias. A resposta que Moisés deu à primeira objeção de Faraó é realmente notável, e Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor, nosso Deus, a abominação dos egípcios, eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Capítulo 8 versos 26 e 27. O caminho de 3 dias é verdadeira separação do Egito. Nada menos que isto podia satisfazer a fé. O Israel de Deus tem que ser separado da terra e da morte e das trevas pelo poder da ressurreição. As águas do Mar Vermelho têm de correr entre os remidos do Senhor e o Egito, antes que eles possam oferecer sacrifícios ao Senhor. Se tivessem ficado no Egito, teriam que sacrificar ao Senhor os mesmos objetos abomináveis do culto dos egípcios. Isto não pode ser. No Egito não podia haver tabernáculo, nem templo, nem altar. Em toda a extensão do país não havia lugar para nenhuma destas coisas. De fato, como veremos adiante, Israel não entoou um cântico sequer de louvor até que toda a congregação foi reunida no pleno poder da redenção levada a cabo na costa cananeia do Mar Vermelho. O mesmo é exatamente agora. É preciso que o crente saiba onde foi colocado para sempre pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, antes de poder ser um adorador inteligente, um servo aprovado, ou uma testemunha eficaz. A palavra abominação diz respeito àquilo que os egípcios adoravam. Não se trata aqui da questão se somos filhos de Deus e, portanto, se somos salvos. Muitos filhos de Deus estão muito longe de conhecer os resultados plenos, quanto a si próprios, da morte e ressurreição de Cristo. Não compreendem esta verdade preciosa, que a morte de Cristo tirou os seus pecados para sempre, e que eles são os felizes participantes da sua vida de ressurreição, com a qual o pecado nada mais tem que fazer. Cristo foi feito maldição por nós, não por ter nascido sob a maldição de uma lei quebrantada, mas sendo pendurado no madeiro, comparem-se atentamente. Nós estávamos sob a maldição, porque não tínhamos guardado a lei, porém Cristo, o homem perfeito, havendo engrandecido a lei e tornando-a honrosa, devido ao fato de a haver cumprido perfeitamente, foi feito maldição por nós sendo pendurado no madeiro. Assim, na sua vida ele engrandeceu a lei de Deus, e na sua morte levou a nossa maldição. Portanto, agora não há para o crente maldição nem ira nem condenação, e embora tenha de comparecer no tribunal de Cristo, este tribunal ser-lhe-á tão favorável então como agora o é o trono da graça. O tribunal manifestará a sua verdadeira condição, isto é, que nada existe contra ele, o que ele é, foi Deus quem o realizou. Ele é obra de Deus. Deus tomou no estado de morte e condenação e fê-lo exatamente como queria que ele fosse. O próprio juiz apagou os seus pecados e a sua justiça, de forma que o tribunal não deixará de lhe ser favorável, mais ainda, será a declaração pública, autorizada e plena, feita ao céu, à terra e ao inferno, de que aquele que é lavado de seus pecados no sangue do Cordeiro é tão limpo quanto Deus pode torná-lo. Tudo o que era preciso fazer, o próprio Deus o fez, e certamente ele não condenará a sua própria obra. A justiça que era pedida, Deus a proveu, e, portanto, não achará nenhum defeito nesse suprimento. A luz do tribunal de Cristo será bastante radiante para dissipar todas as neblinas e nuvens que pudessem obscurecer as glórias imaculadas e as virtudes eternas que pertencem à cruz e para mostrar que o crente está todo limpo. Declarou-lhe Jesus,
quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. João 13 verso 10. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15 verso 3. A paz, fora do mundo. É por causa de não haverem apropriado estas verdades fundamentais, com simplicidade de fé, que muitos filhos de Deus lamentam não possuir uma paz segura e passam por contínuos altos e baixos na sua vida espiritual. Cada dúvida no coração de um crente é uma desonra para a palavra de Deus e o sacrifício de Cristo. É porque não permanece, desde já, naquela luz que brilhará no tribunal de Cristo, que anda sempre aflito com dúvidas e temores. Contudo, estas dúvidas e incertezas, que muitos têm de deplorar, são apenas consequências insignificantes comparativamente, tanto mais que apenas afetam a sua experiência. Os efeitos que produzem sobre o seu culto, o seu serviço e o seu testemunho são muito mais graves, visto que a glória do Senhor é afetada. Mas, nesta pouco se pensa, geralmente falando, simplesmente porque o objetivo principal, o fim e o alvo, com a maioria dos cristãos, é a salvação pessoal. Todos somos inclinados a considerar como essencial tudo que se relaciona conosco, enquanto que aquilo que diz respeito à glória de Cristo em nós e por nosso intermédio é considerado como não essencial. Contudo, é bom compreendermos claramente que a mesma verdade que dá paz segura à alma, põe-na também em estado de poder oferecer um culto inteligente, um serviço aceitável e um testemunho eficaz. No capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo apresenta a morte e a ressurreição de Cristo como o grande fundamento de todas as coisas. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios versículos 1 a 4. Eis o Evangelho, numa declaração rápida e compreensível. O fundamento da salvação é um Cristo morto e ressuscitado, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4 verso 25. Ver Jesus, com os olhos da fé, pregado na cruz e assentado no trono, é uma visão que deve dar paz sólida à consciência e perfeita liberdade ao coração. Nós podemos olhar para o sepulcro e vê-lo vazio, podemos olhar para cima e ver o trono ocupado, e, assim, continuar o nosso caminho cheios de gozo. O Senhor Jesus liquidou todas as coisas na cruz a favor do seu povo, e a prova desta liquidação é que está à destra de Deus. Um Cristo ressuscitado é a prova eterna de uma redenção efetuada, e se a redenção é um fato consumado, então a paz do crente é uma realidade estabelecida. Nós não fizemos a paz, nem nunca a poderíamos ter feito. De fato, todos os nossos esforços nesse sentido só serviriam para manifestar com maior evidência que éramos transgressores da paz. Porém, Cristo, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, tomou seu lugar nas alturas, triunfando sobre todos os seus inimigos. Por ele Deus anuncia a paz. A palavra do Evangelho transmite esta paz, e a alma que crê o Evangelho tem a paz estabelecida diante de Deus, porque Cristo é a sua paz. Veja-se Atos 10 verso 36, e 1 Coríntios 1 verso 20. Desta maneira Deus satisfez não só as suas exigências, como abriu um caminho divinamente justo mediante o qual o seu amor infinito pode descer até ao mais culpado da geração culpada de Adão. Quanto ao resultado prático, a cruz de Cristo não só tirou os pecados do crente como quebrou para sempre os laços que o prendiam ao mundo, e, com base neste fato, ele tem o privilégio de considerar o mundo como uma coisa crucificada, e de ser considerado pelo mundo como um que foi crucificado. Tal é a posição do crente do mundo, o mundo está crucificado para o crente e o crente para o mundo. Esta é a verdadeira e elevada posição do crente. O juízo que este mundo fez de Cristo foi expresso pela posição em que o mundo deliberadamente o colocou. O mundo foi convidado a fazer a sua escolha entre Cristo e um assassino. Pôs o assassino em liberdade, e pregou Cristo na cruz entre dois malfeitores. Portanto, se o crente segue as pisadas de Cristo e se compenetra com o seu espírito, e o manifesta,
ocupará o mesmíssimo lugar que Cristo tem na estima do mundo, e desta forma não somente conhecerá que, quanto à sua posição diante de Deus, está crucificado com Cristo, mas será levado também a realizar este fato na sua vida e na sua experiência diária. Contudo, posto que a cruz tem assim quebrado eficazmente a ligação entre o crente e o mundo, a ressurreição introduziu-o debaixo do poder de novos laços e novas relações. Se vemos na cruz o juízo do mundo, quanto a Cristo, na ressurreição vemos o juízo de Deus. O mundo crucificou-o, porém, Deus exaltou soberanamente. Filipenses 2 verso 9. O homem deu-lhe o lugar mais baixo, mas Deus deu-lhe o lugar mais elevado, e embora o crente seja chamado a gozar plena comunhão com Deus, em seus pensamentos a respeito de Cristo, ele pode, por sua parte, considerar o mundo como uma coisa crucificada. Assim, pois, se o crente está sobre uma cruz e o mundo noutra, a distância moral entre os dois é na verdade considerável. E se a distância é considerável em princípio, também deveria sê-lo na prática. O mundo e o cristão não deveriam ter nada absolutamente em comum, e nada terão em comum, exceto quando o cristão nega o seu Senhor e Mestre. O crente mostra-se infiel a Cristo na mesma proporção em que tem comunhão com o mundo. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.